Bom, a gente vai conversar um pouquinho nessa noite sobre essa questão aí da nossa transformação moral. Como eu sempre digo para vocês aí, quem precisa mais de tudo isso sou eu. Eu pesquisei, assisti várias palestras e a gente organizou então esse bate-papo porque foi muito importante para mim. Então eu acho que dividir com vocês é o meu papel nessa noite e eu espero que a gente saia daqui com uma ferramenta a mais para enfrentar a vida lá fora. A base dessa conversa são trabalhos aí do Dr. João Navajas, da Ana Jaice Guimarães, que é mãe da Odete. Então a gente foi estudando esse conteúdo e organizou esse bate-papo para oferecer para vocês. Nós vamos ver se o trem funciona, que de vez em quando o trem não funciona. Vai lá, vai. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Trilhamos esse caminho na atualidade. E, vivendo nesse mundo, a gente vê o ser humano muito em busca dos seus direitos. Dos direitos. E nós estamos dentro de uma casa espírita. Por algum motivo a gente veio até aqui, uns pela primeira vez, outros já têm um tempo de casa, de estudo. O Espiritismo nos proporciona um outro tipo de comportamento na vida, onde o dever é mais importante que os direitos. E fica bem claro a nossa responsabilidade. É muita responsabilidade, cada um aqui tem a sua. Responsabilidade para consigo mesmo, responsabilidade para com o compromisso com o Criador. Ele nos deu a possibilidade de estarmos mais uma vez aqui na Terra, com a nossa família, com os companheiros de caminhada. Então cada um aqui tem o seu papel, e isso nos dá um dever, e isso é sério. E a gente tem que cada vez mais entender o momento difícil que vive o planeta. Num mundo globalizado, num mundo em que a informação chega muito rápido, existem muitos modismos por aí. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesses modismos e complica aquilo que a gente chamou de nossa transformação moral. A gente vê aí a nossa caminhada, é o indivíduo, cada um de nós, subindo degrau a degrau para nos aproximarmos do Mestre, do nosso exemplo maior, que é Jesus de Nazaré. Então, é muito importante a gente avaliar o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso comportamento perante o nosso próximo. Tanto o cristianismo, os cristãos, como nós espíritas, nós temos um papel de união, de fraternidade, de ajuda mútua. É isso que os primeiros cristãos faziam lá, logo depois que Jesus retornou ao seu local de origem. Desde aquela época, os cristãos se uniam nas catacumbas para conversar, para trocar ideias, para trocar experiências. E a coisa complicou depois de Constantino, 300 anos depois de Cristo, que se apoderou do cristianismo. Aí aquele que era o mais experiente, o padrinho, virou padre. Aí muitas coisas aconteceram. O catolicismo, o cristianismo virou do Estado. E aí a gente sabe que ocorreram algumas deturpações no cristianismo primeiro, primitivo. Então, baseado nisso, a gente tem que aproveitar muito, digerir a informação que a gente recebe aqui na Casa Espírita, não só na palestra. A palestra é uma parte da história, o passe, mas sempre dizemos o seguinte: você que chegou até a Casa Espírita, se tem sintonia com a ideia espírita, que gostoso que é fazer um curso, né, Sandra? Sandra, a casa tem vários cursos. Se matricule num curso, estude o Espiritismo, e você vai ver que abre um leque de informações que a gente precisa trabalhar para buscar a nossa transformação moral. Esses dias a gente foi passear no feriado, né? Foi na casa de um parente,
longe daqui, numa propriedade agrícola muito gostosa, né? E o Valdir, né, o nosso anfitrião lá, ele era um cara muito elétrico, ele é um cara muito dinâmico, ele não para. E a gente acabou entrando, né, colaborando, ele tinha muitas coisas para fazer lá no sítio. E a gente pegou uma amizade com o empregado, e o empregado falava assim: ó, seu Valdir é perturbado. Era o Zé. Seu Valdir é perturbado. Aí eu fiquei pensando, né, estudando o livro dos Espíritos, principalmente na questão 459, interferem os Espíritos na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Constantemente são eles que nos dirigem. Eu fiquei pensando, quem será que pode falar que não é um pouco perturbado? A gente não pode nem ficar bravo quando alguém falar pra gente: você está meio perturbado, porque de vez em quando a gente fica mesmo meio perturbado. E essa serenidade que nos traz a transformação moral possibilita a gente ficar mais conectado com o Criador, com a espiritualidade. E é interessante isso, né? Eu acho que poucos aqui, eu falo por mim, conseguem durante as 24 horas do dia 5 minutos de profunda espiritualidade. Se você consegue pelo menos durante as 24 horas do dia 5 minutos de conexão com a espiritualidade, olha, que a gente consiga 6, 7, 8, mas poucos de nós conseguem essa ligação intensa com a espiritualidade pelo menos por 5 minutos do dia. Ah, mas e na hora da prece? Às vezes a prece fica por aqui, a gente não consegue uma concentração para elevar a nossa vibração até a espiritualidade. Então tudo isso é um trabalho, né, que vai nos auxiliando no nosso equilíbrio, na nossa trajetória. Então vamos lá. Esse mundo de provas e expiações, olha só, sempre estaremos em lugares difíceis. É a realidade nossa, é preciso que seja assim. Porque o quê? Porque a facilidade acomoda. Então, no momento em que nós estamos da nossa trajetória evolutiva nesse mundo, a gente sempre vai ter dificuldades. E é isso que ainda é necessário para que a gente vá subindo degrau a degrau. Entendendo dessa forma, nós vamos tendo um outro comportamento perante as aflições, que todos os dias vão chegar de uma forma ou de outra. O que está escrito ali em cima? Trindade. Olha, na Igreja Católica a gente tem a Santíssima Trindade, que, né, se a gente não foi católico nessa encarnação, a gente já foi em outras, né? Então a Trindade católica: Pai, Filho e Espírito Santo. O número 3 é um número que representa a perfeição. Alguém aqui é perfeito? A gente está se aperfeiçoando. Então, como a gente não é perfeito, o que a filosofia trouxe aí? Alguém em que a gente projete, jogue os nossos defeitos. Então, o quarto elemento da história, quem é? Então, foi o demônio. Então a gente sempre tem que achar um culpado para os nossos defeitos, tá? Olha lá. Será que existe uma trindade espírita? Logo no início do livro dos Espíritos, a gente vai ver isso, ó, que existe Deus, Espírito e matéria. A gente poderia chamar essa trindade, mas não Santíssima Trindade, porque aí já tem a figura do Criador, que é divino. Então, Deus, Espírito e matéria. Cada um aqui é um espírito imortal. E aí? Olha o quarto elemento da história nossa aqui. Qual é? Só a vida na carne, a vida na matéria, possibilita algumas experiências para nós. Ter um filho, por exemplo. Então, é encarnado
que a gente vai sofrer aquelas tentações. Resistir às tentações, né, da matéria, do corpo, vai fortalecendo em nós a nossa transformação moral. E o demônio? Como é que fica nessa história? Existe o demônio? Para o espírita existe a figura do demônio? Não, existe a figura do... Tá? Então, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não são os espíritos que vivem no meio de nós. Somos nós que vivemos no meio dos espíritos. Então, quando a gente baixa a vibração, a gente começa a pensar, a sentir certas coisas, sempre tem alguém perto de nós para ajudar ou para atrapalhar. Então, nós abrimos a porta, principalmente por nossa ainda ignorância, e o obsessor vem e às vezes bagunça o coreto. Por isso que Jesus dizia: vigiai e orai, que é o título do livro aí, que nós lemos uma mensagem no início. Tudo bem? Vamos lá. Jesus era completo ou era perfeito? Então, olha só. Quando o jovem chegou para Jesus, né, e disse para ele: bom mestre, o que é preciso para entrar no reino dos céus? O que Jesus disse? Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Vejam só, ele não achou ruim com relação ao título de mestre, mas bom. Então é para vocês pensarem: será que Jesus era completo ou era perfeito? Será que Jesus pode se aperfeiçoar mais do que ele já é? Pode, porque o progresso é constante. Então pensem nisso, tá? Antes de ser perfeito, Jesus era completo. Teve momentos no Evangelho, lendo a história de Jesus de Nazaré, ele perdeu a paciência, né? Em alguns momentos a gente percebe que ele perdeu a paciência. Ele comia, ele bebia, ele andava com gente de má vida, tá? Olha só que interessante, vamos pensando nisso. Apesar disso, ele se mantinha ligado a Deus, ao Pai. Olha só, qual é a meta nossa? Espíritos imortais vivendo aqui na Terra nesse momento ainda de provas e expiações, independente de religião, gente, mas principalmente a meta do espírita, apesar de imperfeitos, não incorrer em erros. O Kardec dizia assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações, más tendências. Então essa é a meta do cristão e mais ainda do espírita: apesar de imperfeitos, não incorrer em erros. O que vocês estão vendo aí na tela? Um computador. E essa linha de raciocínio traz esse conteúdo, saúde, amor e transformação. Pensando desse jeito, a saúde é a máquina. É bom quando a gente tem saúde, o corpo tem saúde, é ótimo, né? Quanto mais saúde a gente tem, mais a gente pode desfrutar dessa encarnação, da convivência, né? E também do amor. O amor, o que é? Nessa linha de raciocínio, é o programa. Sem programa, o computador produz alguma coisa? Não, você precisa do software ali do programa para que ele administre a empresa, a biblioteca, tá? E a transformação é o resultado. Olha só que interessante, achei lógico quando eu vi isso, tá? A saúde é a máquina, o amor o programa
E a transformação é o resultado do bom uso da máquina, e você tira maior proveito do programa, agindo com amor. E o sentimento sublime do amor ainda é mal compreendido pelo homem aqui da terra. É confundido com sexo, com paixão. Amor não é isso. Amor é muito mais do que isso. Tá? Vamos lá. O corpo nos proporciona uma experiência na matéria. Aí é uma coisa interessante, né? O corpo só existe para manter o cérebro funcionando. E o cérebro mantém o corpo funcionando. Então, um existe para manter o outro funcionando. E olha só, o cérebro tem a manifestação da mente. Quem é que pensa, gente? Quem é que pensa? Através da mente, a gente tem a manifestação do pensamento. Mas quem é dono do pensamento, proprietário do pensamento, é o espírito. Tá? Então, o que essa mente faz basicamente? Trabalha o nosso caráter, que é a somatória de tudo que a gente aprendeu em todas as encarnações que a gente já teve nesse planeta ou em outro planeta. Cada vez que a gente reencarna aqui na Terra, a gente aprende um pouquinho, e é nosso, é o tesouro que o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Então, o nosso caráter hoje é a soma da nossa personalidade de hoje e de todas as outras que a gente já teve nas várias encarnações. Esse caráter é que vai nos aproximando do homem de bem, de uma conduta cada vez mais próxima do verdadeiro homem de bem. É a nossa tarefa, é a nossa meta. Vejam só, Chico e Emmanuel, de vez em quando Chico dizia assim: que prova, que dificuldade, a gente vê o sofrimento no mundo. E às vezes a gente fala assim: puxa vida, como essa pessoa sofre. Aí Emmanuel falava para ele: muitos ainda não têm evolução espiritual para aguentar esse tipo de prova. Às vezes falava isso para o Chico. Olha só, a gente vê o sofrimento por aí muito maior do que o nosso. O da gente não é nada perto do que existe no mundo. Então tem muito espírito por aí muito mais preparado do que nós para enfrentar esse tipo de prova. Aliás, gente, nós estamos vivendo o último dia de abril, tá? Abril é um mês espírita, 18 de abril de 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. E outra data interessante, dia 2 de abril, aniversário de Chico Xavier. Então, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Saúde para a Organização Mundial de Saúde. O que é? É o bem-estar biológico, psicológico e social. Então, corpo, mente e sociedade, tá? E para nós espíritas tem mais um bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual, tá? Biológico: corpo, cérebro e mente. A mente processa somente 3 situações. Tudo que é criado por Deus é muito simples. Olha só: sentir, pensar, acontece alguma coisa, eu sinto medo. Vocês já sentiram medo alguma vez? Aí eu penso, eu enfrento ou eu corro. Aí depois eu parto para ação.
Olha só, é muito simples, mas às vezes fica complicado o negócio na nossa existência. E o caminho contrário também acontece? Ações que na verdade são reações. Acontece alguma coisa, o mundo nos afeta, e aí a gente age sem pensar, a gente na verdade reage. Depois que a gente agiu, a gente vai pensar no que fez, e aí vê que fez besteira. Às vezes a gente percebe que não foi a melhor ação, atitude, e aí aparece às vezes um sentimento diferente. Então, tanto daqui para lá como de lá para cá, a gente acaba enfrentando, tá? Então, esse é o bem-estar biológico. Aqui embaixo eu coloquei até a questão do Alzheimer, que até o Dr. João comenta isso, que lá o Dr. Bezerra de Menezes, como que eles faziam naquela época para ter certeza que era o corpo daquele ser que estava com Alzheimer, que estava doente? Eles evocavam o espírito daquela pessoa e o espírito se manifestava bem, lúcido. Então eles tinham a certeza que a doença era no corpo. Agora, se o espírito se manifestasse perturbado, o negócio não era no corpo não, né? Era problema espiritual, de obsessão, era outro procedimento. É interessante isso. E essa parte aí, bem-estar psicológico, tem a ver com o nosso caráter, né? Com processamento da nossa conduta moral, social, né? Família, escola, trabalho, comunidade. Então, o ser humano, na parte física, ele tem esse bem-estar biológico, psicológico e social. Ele está bem, seu corpo físico, pensamento equilibrado, ele convive bem com o seu semelhante, trabalha bem nessa relação. E aí a gente completa com os valores, né, espirituais, valores éticos e morais. Aí a gente vai registrando no espírito a nossa transformação moral. É cada encarnação, é enfrentando as tentações, é o mundo aqui na carne que vai proporcionando esse progresso para o espírito. Na relação com quem? Com o mundo, com o próximo. E aí vai dando para cada um aqui a sua visão de mundo. Se a gente é muito ligado à matéria, a gente é chamado de materialista, preocupação com os bens, com a matéria. Já aquele sujeito mais espiritualizado, que se preocupa mais com os bens espirituais, é uma pessoa mais espiritualizada. Essa é a sua leitura, a sua visão do mundo. E isso traz uma contribuição muito grande no convívio com o semelhante. Então a gente poderia resumir dizendo que saúde é o melhor funcionamento possível do corpo, né, do psiquismo, da vida social, e um trabalho intenso para que a gente melhore cada vez mais os nossos valores morais, né, uma conduta diferente de justiça, de amor e de caridade. E aí agora? Falamos da saúde um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho agora do amor. Dá para medir o amor? A gente vai ver na próxima tela, acho que é no livro dos domínios da mediunidade, quem leu, vê lá o instrutor do André Luiz falando no psicoscópio. Quem sabe, num breve tempo, alguém vai descobrir o psicoscópio aqui na Terra, né? Eles falaram isso. Essa frase é lá da Casa Espírita da Prece do Chico Xavier. Olha que definição
interessante de amor. Amar é unir. Pensem nisso. Amar é unir. O amor une, junta, união. Existindo a manifestação do amor, sempre vai existir união, integração. E a gente vê isso até no mundo físico, nos átomos, nas moléculas, né? Tudo se junta. O que é a H2O? Um doou um átomo para o outro, houve uma união ali e surge um elemento novo. E na nossa vida? Na nossa vida também funciona assim. A mulher tem alguma coisinha que o homem não tem. O homem tem alguma coisinha que a mulher não tem. O homem dá a coisinha que ele tem para a mulher e nasce um outro ser. Olha só, a manifestação do amor na vida física. Vamos pensando em tudo isso. Olha aí, ó. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus, com leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens, mas por enquanto não tem. Então não dá para medir o quanto a gente ama, né? O quanto o sentimento sublime do amor está presente nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Olha o Chico Xavier falando: não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. E a gente percebe que os amores, eles se fortalecem, essa relação, né, de respeito, de carinho, de afeto, ela vai além das nossas encarnações. A gente tem muito anjo da guarda na história, tem muito espírito ligado a nós por amor, que quer o nosso bem, quer o nosso sucesso, o nosso progresso. Agora de vez em quando a gente fica assim. Acontece isso com vocês de vez em quando? Cuidado nessa hora. Cuidado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse momento é a hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente já sabe. Vai devagar. Qual que é a frase que está ali? Isso também vai passar. E o Chico falava muito dessa história, ó. Já ouviram falar dessa história? Água da paz, conhece? Se você estiver ao ponto de explodir, de falar coisas que depois você vai se arrepender, tome um copinho d'água e demore para engolir. Segure, e aí você não faz mais aquilo que estava com vontade de fazer num momento de descontrole emocional. Ainda bem que com a gente não acontece isso, né? E aí, a gente tem aqui algumas situações de amor. O primeiro aí, qual é? Amor próprio. Vocês têm amor próprio? Vamos pensando nisso. E a gente divide essa história em 3: autoimagem, autoestima e autonomia. O amor próprio é composto dessas 3 situações. Rapidamente cada uma delas. Olha lá a criança aí, ó. Eu me aceito como sou? Ou eu tenho raiva de mim? Ou eu não gosto de mim? Qual é a imagem que eu tenho desse espírito encarnado, filho de Deus, centelha divina, que recebeu esse corpo como presente para mais uma experiência na carne? Olha o sujeito aí, ó. Autoimagem.
estima. Gosto do que sou e procuro para estar cada dia melhor. O livre-arbítrio é uma coisa fantástica na nossa vida de espírito imortal. Nós muitas vezes comprometemos a nossa encarnação quando usamos mal a nossa liberdade. E essa liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Fazer, escolher, aprender com os tropeções, mas aprender sempre. Então, o amor próprio tem essas 3 facetas. Depois a gente vai pro amor conjugal. Eu tenho amor próprio e eu encontro alguém para dividir esse amor próprio, né? Então, amor próprio projetado em alguém. Quando a gente está bem, encontra um companheiro, fica melhor? Fica bom? Dividir o amor com o semelhante, com o companheiro. Aí esse companheiro vai embora. Ah, acabou a encarnação para mim. Eu tinha amor próprio? Não. Eu coloquei a minha felicidade nas mãos de alguém. O correto, o interessante é que a gente esteja bem e compartilhe esse bem-estar com o outro. E aí o outro desencarna. Ah, eu também vou me suicidar porque minha vida sem ele não é nada. Não, foi muito bom. Foi muito bom estar com ele, conviver com ele. Logo eu volto a ficar bem, porque eu tenho amor próprio. E eu continuo a minha caminhada aqui e ele lá. E tudo continua. E aí a gente vai por um amor incondicional, que é o amor filial. Olha que aprendizado nessa encarnação. Que só na matéria é possível o amor filial. Você se preocupar com aquele ser que chega, que depende de você. É um exercício de transformação moral, o amor filial. Depois a gente vai para o amor fraternal, cristão, espírita. A Madre Teresa de Calcutá dizia assim, um ato de amor de qualquer um de nós é uma gota no oceano da vida, mas sem essa gota o oceano seria menor. Quando eu chego nesse ponto de fraternidade, de solidariedade, eu começo a me preocupar com o outro. Podia ser eu. O que eu posso fazer para amenizar o sofrimento do outro? Fraternidade, solidariedade. Olha que processo interessante que a gente está percorrendo. A gente já está bem melhor do que tempos atrás. Estamos crescendo, evoluindo. É que de vez em quando a gente complica a situação. Para chegar num ponto do amor cósmico universal, que é aquele amor de forma organizada. É uma situação onde o nosso planeta vai viver uma outra realidade num futuro. Pode ser próximo, pode ser longínquo. Depende muito do nosso trabalho. Está nas nossas mãos o andamento do planeta Terra, de cada espírito encarnado e desencarnado ligados à crosta terrestre. E aí a gente vai trabalhando para ir subindo essas escadas e viver na sociedade preocupado com o outro, ajudando o outro, sendo ajudado pelo outro. Hoje eu preciso de uma mãozinha, amanhã eu posso dar essa mãozinha, e assim a vida vai ficando melhor para cada um de nós. Olha, essa tela aqui, Esferas do Amor.
afetiva, intelectual, conativa e espiritual. Tá? Então, é a nossa reação a tudo que nos afeta. Está sendo com mais amor ou com menos amor? Afeto vem de afetar a gente no dia a dia, na família, no trabalho. Como está sendo a nossa reação com relação a tudo que nos afeta? A parte do pensamento. O proprietário, o dono do pensamento é o nosso espírito, é ele que pensa, é ele que toma a decisão, é ele que leva isso para a imortalidade. Como está a nossa ação perante as nossas provas, as nossas expiações? É de desespero, é de descontrole ou é de serenidade? Do caminho melhor possível naquele momento. Posso até me equivocar, mas tentei fazer o melhor, porque tudo que eu faço é por Deus, é para Deus, é com Deus. Trabalho com Jesus, procuro estar ao lado do Mestre no seu Evangelho, na sua mensagem sublime. E aqui Dr. João fala, comigo, semigo, apesar de migo. Aquela situação do eu. O que atrapalha ainda muito o ser humano encarnado na Terra é o egoísmo. Então ele não quer dividir nada com ninguém, é tudo meu. É o meu carro, a minha casa, o meu marido, o meu. Então nós vamos enfrentando todas essas questões de amor, de relação, nos relacionando com o outro e melhorando. A gente vai do egoísmo a uma vida um pouco mais pautada na fraternidade, no coletivo, na união. Por isso que a gente achou interessante essa frase lá da Casa Espírita da Prece: amar é unir. E a gente chega então na transformação pessoal moral. E um termo que eu particularmente não gosto muito, mas é muito utilizado pelo espírita, é a reforma íntima. Então, a gente quando pensa em reforma, pensa em pedreiro. Pedreiro dentro de casa é um problema. A nossa transformação moral vai além de uma reforma, dá trabalho. É um esforço constante. E nós estamos buscando um método prático, simples e eficaz para realizarmos a nossa transformação moral. E tinha um cara que falava muito disso. E a gente já estudou isso aqui, nos cursos, no bate-papo. O Kardec perguntou qual é o meio prático, eficaz da gente melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E um tal de Santo Agostinho que respondeu, faça como eu quando vivia aí na Terra. Todos os dias faça um balanço do seu dia, uma análise do que você fez, de certo, de equivocado, de bem, de prejuízo. Então é assim que constantemente a gente vai melhorando, mas dá trabalho, E essa continuidade é que vai fortalecendo em nós uma conduta diferente, uma conduta mais ética, mais moral, mais justa, mais fraterna. Se nós formos estudarmos como eram os primeiros cristãos, que se reuniam escondidos, e aí eles viram que um ajudava o outro, e começaram a não depender mais do Estado. E aí preocupou o rei, que com Constantino mudou muita coisa na história do cristianismo, mas esse resgate, o que a gente fala que o espiritismo é? O cristianismo redivivo, trazer para a atualidade os primeiros cristãos, aquele comportamento.
O que é o atendimento fraterno na casa espírita? É uma ajuda mútua. Diferente daquilo que a gente, não é crítica, mas no catolicismo existe a confissão. A confissão foi criada lá por Constantino. Olha, você apronta pra caramba, você vem aqui, confessa e paga e livre dos seus pecados. É assim que funciona? A gente sabe que não é assim, tá? Cada equívoco nosso é uma ação que tem uma reação, causa e efeito. Então a gente tem uma grande responsabilidade em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que pensa. E a gente vai ter que trabalhar com isso em algum momento da nossa existência. É aqui, a gente vai conversar um pouquinho nesse final, que tem tudo a ver. Cadê a dona Ana? Não está aqui hoje. Dona Ana Maria. Não está, né? Vocês já ouviram falar no AA, no NA, né? Já ouviram falar? São grupos de ajuda mútua, que começou lá nos Estados Unidos, um tal de Bill Wilson lá, né? Que viu que para ele parar de beber, ele conversava, ele ajudava alguém, ele falava com alguém e ele não bebia. Então começou lá esse processo que é baseado lá nos primeiros cristãos. E aí ele começou com essa história de AA. E vocês sabem que dentro do AA tem os 12 passos. E isso que a gente vai conversar aqui, que a dona Ana fala, os 12 passos é pura reforma íntima da doutrina espírita. Então o que a gente vai ver aqui tem lá nos 12 passos, né? Que serve para o AA, para o NA e para um monte de grupos de ajuda mútua. A gente tem esperança que um dia seja criado o EA, Espíritas Anônimos, né? Que a gente se junte numa grande irmandade, né? E acabe com essa história, eu sou espírita lá da Verdade e Luz, eu sou espírita lá do Magdala, eu sou espírita lá do Teresa. Nós somos espíritas, né? E a USE, principalmente, a gente está aí trabalhando na USE há muito tempo, tem esse papel de unir, de integrar. A Feira do Livro é uma prova disso. Cada casa espírita vai lá, trabalha um pouquinho com os seus voluntários. Então, espíritas, amai-vos, era a indicação de Kardec. Precisamos pensar seriamente nisso, tá? Eu sou da USE, o outro, sou da Fraternidade, eu sou da FESP. Não, nós somos espíritas. Às vezes espíritas aqui de Jaú não se conhecem. A gente faz um evento aí, puxa vida, nem sabia que você ia no centro. Tem muito disso aqui em Jaú, por aí mais ainda. Então vejam só, olha só que linha de raciocínio. O primeiro passo para a gente acelerar a nossa transformação moral é a aceitação. Eu tenho que aceitar que eu sou assim, que eu tenho essas tendências. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, né? Depois eu preciso ter fé, acreditar que depende só de mim, muito de mim, e tenho que me entregar a essa transformação. Mas para isso eu preciso fazer todas as noites ou todos os dias um inventário. Vocês sabem o que é inventário, né? Um balanço do meu dia, um balanço de como está o meu sentimento, as minhas emoções, o meu pensamento, e o que reverteu em ações esse meu estado biológico, psicológico, social e espiritual. Essa aceitação vai fazer com que eu admita as minhas imperfeições, e aí eu posso ouvir coisas que me incomodam, vou remexer as minhas entranhas, e isso às vezes é difícil, dá trabalho. Por isso que muita gente começa a frequentar o Espiritismo e de vez em quando some, muitos desaparecem. Vocês que estão aqui há mais tempo sabem o trabalho que é vencer a si próprio. É uma tarefa árdua, todos os dias. E o mundo, o meio, tem um papel intenso nisso tudo. Quantas vezes
a gente não está a perder a paciência, a se encher de raiva, de ódio, de amargura, tá? Então essa entrega requer o quê? Boa vontade para mudar. Senão, é como o alcoólatra. Eu paro quando eu quero. Quem tem alcoólatra na família já ouviu isso várias vezes. Não é assim que funciona, mas ele fala de boca cheia. Então, é preciso boa vontade para mudar. E esse inventário vai trazer para a gente o quê? Sabedoria. Sabedoria para lidar com as situações do dia a dia, para enfrentar as nossas provas e expiações e o convívio com o semelhante, que às vezes é complicado, às vezes é difícil, é um espinho, é uma pedra no nosso sapato, mas se ele está ali não é por acaso. Essa visão diferenciada possibilita uma outra conduta com aqueles que caminham conosco nessa encarnação. Aceitação, imperfeição, vai trazer para nós também uma grande responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado. Enquanto a gente está na ignorância, é mais leve o negócio. Quando a gente tem conhecimento e continua, a responsabilidade é grande. E o que é importante? Eu não quero o perdão de ninguém. Eu sou assim e eu vou ter que vencer isso em mim. Eu não sou coitadinho. Dona Mirtz que falava, né? Do coitadinho de mim. Tem muita gente que se coloca na posição: eu sofro, encontrando um bode expiatório para a sua situação, que é real, atual, mas necessária para o nosso aprimoramento. E para isso é preciso ter coragem. Preciso ter coragem para enfrentar esses dissabores e essa transformação moral. Quem tem coragem tem medo? O que vocês acham? Quem tem coragem tem medo? Coragem não é ausência de medo. O soldado corajoso, ele não tem medo de ir para o campo de batalha, mas ele vai. Então, coragem não é ausência de medo. Mesmo sabendo do que eu vou enfrentar, eu vou defender a minha pátria, vou enfrentar a mim mesmo nessa trajetória, que é isso que vai fazer com que essa encarnação valha a pena, que eu saia daqui cumprindo o meu papel, a minha missão, a minha tarefa, trabalhando intensamente. Isso também, qual que é a palavrinha que chegou aí? Serenidade. Não vou nem comentar. Isso vai trazer para cada um de nós a realização de novos comportamentos. É isso que vai fazendo um ser humano diferente. Cada dia, aquela análise, aquela avaliação. Amanhã eu sou um pouquinho melhor do que eu fui hoje, e assim a gente vai sendo diferente, amando mais, dividindo o nosso amor próprio com o outro, com aquele amor fraternal. Conte comigo. Olha, precisando de mim, eu estou aqui. Conte comigo. É aquela relação que fortalece a nossa transformação moral. Com saúde, aquela saúde do corpo, da mente, aquela saúde na relação com o semelhante, aquela saúde espiritual, porque estudando a doutrina espírita a gente tem a certeza que muita coisa depende de nós. A nossa liberdade é imensa, a nossa responsabilidade é maior ainda. É preciso manter uma ligação mais próxima com a espiritualidade. A espiritualidade superior quer o bem de cada filho do Criador. Cada um de nós está aqui para cumprir o seu papel. É verdade, como o Chico dizia, que o passado fala muito alto em nós ainda. A gente traz uma herança do passado muito forte, mas por outro lado, trazemos também uma grande disposição
em fazer diferente, em fazer melhor, a buscarmos por nós próprios um ser humano melhor, mais próximo daquele que é o verdadeiro homem de bem. E aí a gente vai realizando degrau a degrau o nosso crescimento individual, de cada um, e isso vai gerar uma outra sociedade. Os ganhos são coletivos, o mundo melhora por cada ato de amor que a gente compartilha com o semelhante. Então, que a gente possa sair daqui hoje com um pouquinho dessa conversa, desse bate-papo. Como eu disse para vocês, nós juntamos aí vários estudos para dividir com vocês esse conteúdo, que ajude de alguma forma, como ajudou a mim, a gente sair daqui um pouco diferente, prestando mais atenção nas pequenas coisas, prestando mais atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, agindo de forma mais serena nesse mundo ainda de provas e expiações. Então, agora, cerrando os nossos olhos, vamos fazer uma prece, agradecendo o Criador por tudo que nós temos, por tudo que nós construímos, tijolo a tijolo, pedaço a pedaço, cada história, cada momento, que a nossa memória, que tem registrado todas as nossas experiências imortais e se manifesta hoje no nosso comportamento, no dia a dia. Que possamos aliar tudo isso à mensagem sublime de Jesus de Nazaré, caminhando de forma mais serena, mais equilibrada, agradecendo sempre ao Criador por essa encarnação, por essa existência, pelas pessoas que conosco convivem ou conviveram, pela oportunidade de ter estado com elas, e onde quer que elas estejam, toda essa relação de amor nunca se perde, perdura pela imortalidade da alma. Jesus, Mestre amado, que possamos sair daqui mais preparados para a vida lá fora, que às vezes nos cala fundo, nos chama a mostrar o quanto nós já podemos enfrentar as provas e as expiações. Senhor, que nesse momento possamos aproveitar essa união de pensamentos e vibrar por uma Jaú melhor, pelos seus habitantes, pelos seus governantes, que possamos unir os nossos pensamentos por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfrentando dificuldades intensas no corpo e no espírito. Que esse nosso pensamento de amor unido possa de alguma forma levar um lenitivo para todas essas pessoas, principalmente por aqueles que estão ainda na contramão da história, promovendo a discórdia, o ódio, o mal, caminhando na desonestidade e no egoísmo, cheios de orgulho no coração. Que de alguma forma o nosso pensamento forme um facho de luz que atinja toda a nossa cidade, para que ela amanheça amanhã um pouco melhor, um pouco mais cheio de paz, saúde e amor. Graças a Deus.